Essa exposição que nós faremos hoje, o egoísmo, dele deriva todo o mal, se daria na casa de Célia, na reunião do dia 20 de abril, reunião do Elcio e da Cíntia. E o título, Egoísmo dele deriva todo o mal, foi extraído da resposta dos espíritos à pergunta 913, formulada por Kardec, que diz o seguinte: dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? A qual os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. É importante que nós destaquemos que o adjetivo todo, e notem bem, não o pronome definido todo, mas o adjetivo todo significa total, completo, inteiro, a que não falta nenhuma parte. Ou seja, todo o mal está inserido no egoísmo. E para que nós possamos elucidar com propriedade o tema, vamos dizer o que significa esse substantivo, o egoísmo. Ele tem a sua origem no latim ego, que significa eu, mais o sufixo ismo, também do latim ismos, do grego ismos, que em geral é um formador de nomes de ação. O significado, então, de egoísmo é atitude ou hábito de um indivíduo que só se importa com as suas próprias necessidades, interesses e opiniões, caracterizado por possuir um amor próprio excessivo e também por desprezar as necessidades alheias. Notem bem, então, é uma atitude ou um hábito que o ser se utiliza diuturnamente para correr atrás dos seus caprichos e dos seus interesses pessoais. Já o egoísta, que é um adjetivo de dois gêneros, ele indica a pessoa que só trata dos seus próprios interesses, diferentemente do altruísta, que é o seu antônimo, pois uma pessoa altruísta tem como qualidades a solidariedade e o amor ao próximo. Bom, vamos então, a partir disso, introduzir a título de reflexão para esse momento atual que vive o orbe em transição para o mundo de regeneração, o que diz o nosso querido apóstolo Paulo de Tarso na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos movimentos do versículo 1 ao 15. Eis o que Paulo diz: sabe, porém, o seguinte: nos últimos tempos sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afetos, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Veja bem, Paulo diz aqui que guardarão as aparências da piedade, negando-lhe o poder. Nós sabemos que a piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio e traduz a misericórdia. É interessante destacar aqui também que Paulo, na
na sua primeira epístola, também a Timóteo, no versículo 7º do capítulo 4, ele nos exorta a exercitarmos diariamente a maneira dos atletas na piedade. Bom, com relação então o que a codificação traz para nós propriamente sobre o tema, nós gostaríamos de nos reportar aqui a questão 917 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: qual o meio de se destruir o egoísmo? Veja bem a pergunta de Kardec. Qual o meio de se destruir o egoísmo? A qual é o espírito Fenelon que responde: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Vejam bem, é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. O espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Então, o espírito Fenelon coloca a questão no seguinte termo: o egoísmo vai se enfraquecendo à medida que a vida moral for predominando no orbe. E ele coloca, acima de tudo, a perspectiva do espiritismo transformar os hábitos, os usos e as relações sociais. Essa questão é tão importante que Kardec, no seu comentário a ela, ele preceitua um procedimento em relação ao egoísmo que é o mesmo que as autoridades sanitárias adotam em relação a uma pandemia. Veja o que Kardec coloca para nós. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso deve-se proceder como procedem os médicos: ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Veja bem, todas as causas que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Aí nos diz Kardec, continuando: conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. Olha aí o que Fenelon havia dito lá atrás, se vocês acompanharam. Se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação,
não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Veja bem, então, que interessante o que Kardec coloca, que é pela educação que vamos paulatinamente desativando o egoísmo em nossa própria intimidade, porque vamos nos tornando, pela compreensão e pela prática, homens de bem. E isto, veja o que ele diz, constitui a chave do progresso moral. Vejam, então, que Kardec ressalta que o egoísmo será suplantado pela verdadeira educação. E ele conclui da seguinte forma o seu comentário à pergunta 917. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E continuando nessas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, nós temos na quarta parte das penas e consolações futuras, na última questão do livro, a questão 1019, a seguinte indagação de Kardec: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Olha, essa é a última pergunta que Kardec registra em O Livro dos Espíritos. E em relação a ela, é o espírito de São Luís que nos responde: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Veja bem a claridade com que o Espírito São Luís nos coloca essa questão, que pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, que Kardec brilhantemente se sintetizou em 10 na terceira parte desse mesmo O Livro dos Espíritos. Então, pelo progresso moral e praticando as leis divinas, é que os homens, nós atrairemos para a Terra os bons espíritos, afastando dela os maus. Então, assim, o orgulho e o egoísmo vão paulatinamente sendo banidos. E aí os espíritos de natureza ainda inferior não têm motivo para continuar os seus esforços evolutivos aqui no orbe, e nem terão padrão vibratório para tal. E para que nós possamos trazer também o que Kardec nos expõe no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nesse capítulo, exatamente o item 11 é atribuído ao nosso querido Emmanuel, né? E que ele nos informa que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a humanidade ascender nas hierarquias do mundo, dos mundos, né? E ele diz assim, então: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta.
Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, nesse trecho, Emmanuel coloca para nós isso: precisamos empregar todos os esforços a combatê-lo em nós mesmos, porque nos tornando melhores, estamos contribuindo para que essa chaga vá se extinguindo no nosso orbe. E ele continua: é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Veja bem, Emmanuel, em 1861, nesse depoimento, que foi registrado posteriormente em 1864, no item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele taxativamente coloca: cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. E no item imediatamente subsequente, o 12, Pascal nos exorta a deixar a couraça do egoísmo que cobre os nossos corações, praticando a caridade, para termos segurança vivencial e social. Veja bem, segurança vivencial e social. Ele diz o seguinte: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Olha que interessante, nós tirarmos essa couraça que cobre os nossos corações para nos tornarmos mais sensíveis aos sentimentos alheios. Ele termina: começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Esse registro de Pascal é de 1862. Notemos então que, desde os primórdios da codificação, temos as informações necessárias para a mudança de atitude e de hábito, uma vez que o progresso que levará o
o planeta categoria de mundo de regeneração, se dá primeiramente no imo de cada um de nós, a partir do nosso crescimento moral. E para concluirmos, trazemos aqui a extraordinária reflexão de Emmanuel no capítulo 16 do livro Alvorada do Reino, que tem por título Na Senda Renovadora. O texto traz dois movimentos opostos que permeiam a evolução de cada um de nós. Os parágrafos de 1 a 5 retratam nossas existências na senda do egoísmo. Já os parágrafos subsequentes de 6 a 12 traduzem o amai-vos uns aos outros como eu vos ameis, na senda do Evangelho, como nos registrou esta fala de Jesus, João, no versículo 34 do capítulo 13 do seu Evangelho. E, por fim, a reflexão dos parágrafos de 13 a 15, nos quais Emmanuel nos exorta a procurar o Cristo em silêncio, gravando suas lições nas páginas da nossa própria luta de cada dia. Eis o texto, então. Enquanto nos demoramos nas teias da animalidade, costumamos centralizar a vida na concha envenenada do egoísmo, orientando-nos pelo cérebro, agindo pelo estômago, inspirando-nos pelo sexo. Vejam bem os três verbos no gerúndio utilizados por Emmanuel: orientando-nos pelo cérebro, agindo pelo estômago e inspirando-nos pelo sexo. A passagem na Terra significa, então, para a nossa alma, o movimento feroz de caça e presa. O cálculo é o nosso modo de ser. A satisfação física é o nosso estímulo. O prazer dos sentidos é a finalidade do nosso esforço. E aí vem o movimento contrário, a partir desse parágrafo 6º. Entretanto, quando a luz do Evangelho se faz sentir em nosso coração, altera-se-nos a vida. O amor passa a reger nossas mínimas expressões individuais. Identificamos as nossas próprias feridas, catalogamos nossos próprios defeitos e inventariamos nossas próprias necessidades. A língua perde a volúpia delituosa da maledicência. Os olhos olvidam a treva, em busca do sol que lhes descortine horizontes mais vastos. Os ouvidos esquecem as serpes invisíveis do mal, a fim de se concentrarem nas sugestões do bem. E a cabeça procura o suave calor da fornalha da caridade. Veja bem, até aqui como Kardec Emmanuel vai mostrando como se alteram os nossos sentidos de captação da realidade exterior. E conclui esse segundo movimento no parágrafo 12 desta forma: e a cabeça procura o suave calor da fornalha da caridade, a fim de que as ilusões lhe não imponham o frio desapontamento triste, compensação de quantos reclamam a felicidade que a vida física não lhes pode dar. E, como dissemos, os parágrafos de 13 a 15, temos o genial arremate de Emmanuel.
Chegada essa hora de renovação do nosso próprio espírito, nossa existência se transforma numa pregação permanente aos que nos seguem os passos, de vez que a lâmpada acesa do ensinamento de Jesus no imo da alma é astro irradiante a clarear a marcha da vida. Não te gastes desesperando-te em exigências descabidas, nem te percas no cipoal das queixas sem significação. Procura o Cristo em silêncio e grava as lições dele nas páginas da própria luta de cada dia. E quem te acompanha saberá encontrar em tua conduta e em teus gestos o abençoado caminho da elevação. Vejam bem, procura o Cristo em silêncio e grava as lições dele nas páginas da própria luta de cada dia. Porque, se assim fizermos, quem nos acompanha saberá encontrar em nossa conduta, em nossos gestos, o abençoado caminho da elevação. Procuremos então, queridos amigos, o Cristo em silêncio, e que sua paz e alegria nos contagie a todos. Muito obrigado, Casa de Célia.